A reportagem do Manchete RJ esteve no centro de treinamento do Americano para entrevistar o presidente do clube, Tolentino Reis. Sem papas na língua, Tolentino falou sobre estádio, venda da SAF, negociações com o Goytacazes para jogar aqui em Campos e também sobre o novo técnico, que deve ser estrangeiro. O presidente também não se esquivou de polêmicas e com relação à vice-presidente do clube, Laila Pova, ele foi sucinto. Joga contra o clube. Acompanhe a entrevista na íntegra e siga o Manchete RJ nas nossas redes sociais. Bom, faço um resumo de muito amadurecimento, né? Acho que tudo que a gente passou no ano 2024 foi para agora a gente começar a colher os frutos. Foi muito difícil, muito duro. Eu cheguei no Americano, sendo muito sincero, o clube não ia disputar nenhuma divisão, o Americano estava fadado a fechar as portas. Ninguém queria assumir o Americano, o presidente do Conselho Deliberativo me fez um convite. Eu falei para ele que eu não era da bola, mas que eu ia fazer o máximo para poder ajudar o clube. Para mim é um desafio pessoal muito grande, estar dentro do futebol. E a gente mexeu muito errado, né? Por não conhecer. Eu costumo dizer que não foi nem falta de competência, foi falta mesmo de experiência. Mas com isso a gente começou a desenvolver um bom trabalho, sofremos muito. Pra você ter ideia, no ano de 2024 o Americano teve o maior investimento do Campeonato Carioca da A2. A gente montou uma estrutura para brigar para ser campeão, eu vim com essa promessa, e a gente estava lutando para não ser rebaixado. Mas a gente aprendeu muito no segundo semestre. Eu comecei a viajar, eu entendi que eu precisava conhecer o mundo da bola na íntegra e aprendi que eu não tenho que delegar tanto. Eu tenho que, na verdade, usar a minha função de presidente para poder estar utilizando dos conhecimentos que eu tenho de empresário, no meio do esporte, da luta, e fazer o que tem que ser feito. Eu entendi que o futebol não é para amador. É um meio difícil de trabalhar, é um meio muito complicado, mas a gente vai levar o Americano hoje para um patamar diferente, com tudo que a gente aprendeu em 2024. Tenho certeza que a gente não vai cometer os mesmos erros e vai avançar muito nesse ano. Sim, realmente, na primeira semana que eu assumi o clube, eu sentei com o Paulo César, que é o presidente da Embeg. Nós fizemos um alinhamento para a entrega do estádio parcialmente em 23 de dezembro de 2024. Só que, infelizmente, atrasaram as obras, né? Na verdade, não atrasou muita coisa. Atrasou a cobertura da arquibancada, que no meu ponto de vista é o principal para a gente inaugurar a primeira fase, né? Porque assim, a gente precisa colocar o gramado no campo. E o gramado ele só pode entrar depois que a gente coloca a cobertura por conta dos guindastes que vão entrar. E a ferragem atrasou, mas já está pronta. A ferragem já chegou, as tesouras de balanço já estão prontas, já estão sendo colocadas no estádio. Eu acredito que 1 ou 2 meses no máximo ela já vai estar no lugar. E a gente vai reprogramar essa inauguração parcial, porque assim, a gente não consegue inaugurar totalmente o complexo. É um complexo muito grande, estava parado há muito tempo a obra e não se termina em um ano. Tem muita obra para acontecer. Mas o gramado, a arquibancada principal, o museu e a parte de pavimentação, que é asfalto lá da frente, vai estar pronta. E aí a gente já consegue receber os torcedores, o torcedor já tem a sua casa para poder assistir os treinos. Jogos não oficiais a gente vai poder jogar no nosso estádio, entendeu? Então isso é muito importante para que volte aquela vontade, aquele desejo de estar dentro do estádio do Americano do Godofredo Cruz. Mas é um detalhe importante. Eu não vendi o estádio, eu cheguei a um ano não dá para resolver todos os problemas. Por mais que eu tenha prometido a entrega de 2023 e 2024 em dezembro, existiu um atraso, mas a gente está trabalhando. E tem gente que está invertendo os pontos. Eu cheguei a um ano para resolver um problema de anos do Americano. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, muito forte, muito duro. Não é fácil tocar o futebol. Algumas coisas que a gente prometeu que aconteceria, infelizmente não aconteceram. Mas o trabalho ele tem sido feito. A gente está trabalhando full time no clube e vai dar tudo muito certo. Você não pode esperar a previsão desse ano? Nesse primeiro semestre, a gente inaugura parcialmente o estádio. Eu tenho conversado com o presidente, né, com o federal. A gente tem um bom alinhamento. Eu acho que a rivalidade está dentro do campo, é lógico. Eu quero que o Goytacazes cresça, sobressaia, porque essa rivalidade é boa para o futebol de Campos e quero ganhar do Goytacazes dentro da casa dele. É isso, a gente tem que montar nossa estrutura e eu quero que o Goytacazes se reerga para que a gente consiga reviver aqueles momentos de rivalidade dentro do campo. Fora do campo, nós somos homens de negócio, a gente tem que tocar o futebol de Campos. Eu acho que com isso a cidade toda cresce, toda ganha. Eu tenho conversado com ele, a nossa vontade, já que não vamos poder jogar no nosso estádio, é que a gente possa jogar em Campos. Eu estou ajudando ele na liberação do estádio, já conversei com ele. E a gente está fazendo o máximo que pode para tentar
junto à Federação de Futebol, liberar o estádio do Goitacás para que a gente possa jogar, mandar os nossos jogos do Campeonato Carioca aqui. Qual é a vantagem de mandar aqui em Campos e não mais em Campos? Porque dentro de casa, né, nossa torcida está aqui à distância. Lá a gente também é muito bem recebido em Campos, temos uma estrutura, quero agradecer até todo o apoio que a gente recebe lá em Cardoso Moreira. Mas jogar dentro da nossa cidade tem um sabor diferente, né? É muito mais próximo, a torcida comparece em peso, e esse vai ser um ano realmente bem diferente. Presidente, estamos esperando esse instante com a Federação Americana de Campos, muita coisa certo, ou ainda tem que negociar? A gente tem que ver as legalizações, né? Porque ano passado a federação exigiu o para-raio, nós tivemos que instalar o para-raio lá em Cardoso Moreira, temos que ver como é que está o bombeiro. O Serginho já me entregou o CNPJ do clube para eu poder fazer os levantamentos junto à federação, a gente já começou esse processo, então eu acredito que vai dar tudo certo, a gente é bem relacionado, o que tiver de problema a gente vai tentar cumprir para que a gente consiga jogar agora. Quando eu cheguei no Americano, eu só vim para o Americano nessa condição de transformar o Americano em clube empresa, SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Porque filantropia não tem como mais, o futebol custa muito caro, é muito dinheiro. Esse ano a gente passou por bons bocados porque não tem patrocínio, a gente mesmo dá um jeito com as nossas empresas, com os nossos negócios de estar levando o futebol, mas custa muito caro, a gente precisa virar essa página. E eu comecei a estruturar a SAF, mas eu quero que todo mundo entenda o seguinte, eu não sou contra a SAF, eu sou contra a venda do patrimônio do Americano. Isso que não pode mais acontecer. A gente precisa constituir a SAF do Americano, até para valorizar a marca do clube, e depois vender as ações. As ações podem ser vendidas até 90%. E aí o presidente deixa de tocar o futebol, e aí o responsável ou o empresário que vai ser dono das ações da SAF do Americano, ele vai mandar no futebol, mas ele não pode mandar no patrimônio, ele não pode comprar o patrimônio. Então é isso que eu não quero deixar, é isso que eu quero que evite, para que a gente não tenha um problema no futuro, porque depois que a gente vende o nosso patrimônio, não vai adiantar chorar, reclamar, e na minha gestão isso não vai acontecer. Eu vou usar todos os meios necessários possíveis para que isso não aconteça. Agora, eu sou a favor, sim, da SAF. Porque a gente precisa regularizar todas as nossas certidões, o Americano está com as contas todas bloqueadas, e isso não veio da minha gestão, veio de gestões passadas. Mas mesmo assim, a gente tem lutado, tem trabalhado muito para poder realmente fazer um trabalho diferente no clube e regularizar a SAF. Porque temos grandes grupos hoje interessados. Hoje o Americano, todo mundo quer estar junto com o Americano. Tem 3 grupos que querem comprar as ações do clube, porque já entenderam que o clube vira dinheiro, vira negócio. Mas vender o patrimônio, isso não pode acontecer. Existia, né, mas a gente já bloqueou. Ela foi feita, tem um edital que aconteceu que eu não participei, eu estava em viagem, teve algumas negociações e a gente já bloqueou isso juridicamente, já estamos com tudo em andamento, já requisitei todos os documentos dessa ata, dessa negociação, já temos os advogados tudo organizando, tenho conversado com o presidente do Conselho Deliberativo, existe uma possibilidade da gente se alinhar, porque assim, eu não sou contra o Conselho e nem sou contra nada que possa favorecer o Americano, mas a gente tem que ter tudo transparente, tem que sentar, tem que alinhar e fazer com que tudo seja bom para o clube. Sendo bom para o clube, problema nenhum. Boston City e do Felipe Melo. Todas elas chamam a atenção porque são pessoas que têm um poder financeiro alto, tem envolvimento com o futebol, e isso engrandece o clube, porque assim, a gente não vende o patrimônio, a gente vende ações. As pessoas já entenderam que o Americano ele é um grande instrumento financeiro dentro do futebol nacional. Então, quem quer investir nas ações é porque já viu, o Americano é uma grande marca, a gente só precisa acordar esse gigante adormecido. E eu acho que com esse poder aquisitivo e essas pessoas envolvidas no meio do futebol que querem comprar as ações, podem ajudar muito o Americano. Bom, primeiro eu quero falar do futebol, né? Acho que é importante a gente ir porque está todo mundo muito preocupado com a temporada de 2025. Quero dizer para o torcedor que o futebol carioca, a A2, começa em maio, na primeira semana de maio. Nós vamos começar a pré-temporada dia 1º de março, vamos ter 2 meses para fazer uma pré-temporada, mas já estamos montando toda a preparação para o Campeonato Carioca. Eu tive nessas viagens que eu fiz na América do Sul, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi, e eu não tenho certeza, que o Americano ele vai resgatar o seu DNA. Qual é o DNA do Americano? Um DNA que o time jogue para frente, um DNA que tem a sua identidade resgatada, aquele prazer de ver o futebol. E América do Sul, eu vi que lá na América do Sul, principalmente o Uruguai e o Chile, a gente não tem tantos jogadores com qualidades técnicas igual a gente.
mas eles têm muita vontade, disciplina, metodologia, sangue no olho. E isso a gente viu muito tempo atrás, eu pesquisando, que o americano sempre teve isso. E a gente fez um evento aqui sábado agora com os ex-jogadores, cara, que eu chegava a me arrepiar a cada minuto que eu conversava com eles, sabe? Você via naqueles homens, naqueles jogadores do passado, realmente a energia, a atmosfera do americano, que eu sempre ouvi falar. Um time aguerrido, um time que dificilmente alguém ganhava do americano aqui. Eu comecei a conversar com jogadores da primeira divisão do Campeonato Carioca, ex-Flamengo, ex-Vasco, ex-Botafogo, ex-Fluminense. Essa galera que eu estou começando a construir um laço de amizade, eles me falam, Tolentino, se a gente chegasse lá em Campos e empatasse com o americano, já era lucro pra gente. Porque lá realmente era muito difícil ganhar do americano. E esse DNA do americano tem que voltar. Jogar como nós jogamos na última temporada é de infartar. Jogar por uma bola, na retranca, o tempo todo terror, isso a gente não vai viver mais. E a gente já está contratando um treinador que é muito experimentado, que tem um DNA do americano, que está vindo da América do Sul, que é muito experimentado em seleções sub-20 da Argentina, sub-20 do Uruguai, tem uma experiência na Europa, tem experiência em times brasileiros. Então eu acho que ele vai agregar muito. Primeiro, que não tem aquela panela, né, que a gente sofreu na última temporada, de treinador trazer um monte de jogador, de selecionar os mais preferidos. E eu, como não era da bola, eu acabei deixando me levar por isso e não tomei atitudes que deveria tomar. Mas esse ano não, vai ser bem diferente e a gente vai jogar, vai ter meritocracia, vamos utilizar muito a base, vamos trazer bons jogadores e as coisas tendem a dar muito certo. Em parte, sim, procede da seguinte forma, assim, o americano é um clube que custa muito caro. Pra vocês terem ideia, a última temporada, a nossa folha fechava aqui em R$400 mil mês sem um patrocínio. E a gente veio mantendo tudo. E paralelo a isso, a gente teve muitos problemas aqui que não eram nossos. Acaba sendo nosso porque eu estou presidente do clube. Então eu fiz um cronograma de investimento e aí vem penhoras, dívidas do passado que a gente tem que pagar, dívidas na Federação de Futebol antigas e a gente tem que regularizar para que a gente não fique impedido ou tome alguma infração grave. E com isso a gente foi desmobilizando algumas receitas. E assim, falando de jogadores, a gente contratou jogadores até dezembro. Um outro erro que a gente cometeu. Deveríamos ter contratado até o final do Campeonato Carioca da 2. E nós tínhamos 40 jogadores contratados. Quando terminou o contrato, eu chamei todos eles, expliquei que esses 4 últimos meses a gente não ia pagar porque a gente está sem folha e não fazia sentido deixar 40 jogadores aqui dentro do CT ou em casa recebendo salário e a gente passando aperto. Fiz uma negociação com eles, antecipei um salário, fiz uma rescisão, pedi para que eles fizessem uma carta de próprio punho e alguns funcionários que estavam aqui eu fiz a mesma coisa e paguei alguma parte e a gente parcelou o restante. Infelizmente, é chato o que eu vou falar, mas a gente tem problemas internos e pessoas que se dizem americano, mas que atrapalham o americano. Então, por exemplo, a gente tinha ex-diretores das últimas gestões que estavam aliciando ex-jogadores para entrar na justiça contra o clube, dizendo que a SAF ia chegar e que ia indenizar todo mundo, que ia resolver o problema. Eu entendi com isso que quanto maior caos, maior problema, melhor para o que querem fazer com o clube. E na minha gestão isso não vai acontecer. Então, assim, eu estou pronto para resolver os problemas, a gente nunca deixou de pagar ninguém. Tem sim alguns atrasos que a gente precisa solucionar e será solucionado esse ano, mas a gente segue erguido de cabeça em pé, atendendo todo mundo, a gente não se esconde dos problemas e a gente está solucionando. Só que futebol custa caro, é difícil tocar e ainda mais quando você tem problemas internos, pessoas que se dizem americanos jogando contra o clube. Esse é o maior problema do clube hoje. Não, ela continua vice-presidente do americano, mas ela teve um afastamento porque, assim, no momento de problema que o clube passa, a diretoria do clube, presidente, vice-presidente, ele tem que estar numa sintonia, ainda mais no meio de uma competição que nada está indo bem. E aí se você tem uma pessoa que joga contra o clube, contra o patrimônio, isso não é só com ela não. Qualquer pessoa que hoje joga contra o clube, ela está fadado a ter um desgaste muito sério comigo, porque eu não era americano, não conhecia futebol, mas quando eu entro dentro de alguma coisa, eu me torno aquela coisa. Então hoje eu me sinto muito torcedor do clube e defendo o clube com unhas e dentes, haja o que houver, doa quem doer. Então o americano, ele é muito maior do que todos nós. A gente vai passar, mas o patrimônio vai ficar, a torcida vai ficar, o clube vai ficar. E as pessoas têm que entender que eu sou um cara de muita flexibilidade, mas eu tenho meu posicionamento. Então assim, eu não posso ter alguém aqui dentro do clube que está fazendo parte da direção atrapalhando o processo do clube. Por exemplo, o problema da Laina foi que na dívida que a gente constituiu com os jogadores, uma vez que a gente atrasou um salário 15 dias,
por conta de um leilão que eu tive que pagar, que o clube ia para leilão numa quinta-feira, eu fui lá, tirei um recurso que eu tinha, paguei para não ir a leilão, e ela questionou que a gente estava com uma folha atrasada por 15 dias. Eu falei, lá, isso vai ser resolvido, fica tranquila, não tem problema nenhum. E aí, ela ligou para um jornalista dizendo que tinha um racha no clube, que tinha um monte de problema, ao invés de equalizar e ajudar a resolver o problema e amenizar a situação, porque ela me conhece, ela sabe que eu resolvo todos os problemas, que eu honro todos os compromissos, mas o futebol não é fácil tocar. Eu ainda avisei para ela, falei, Lara, vai ter momentos difíceis, porque a gente não tem receita, a gente não tem dinheiro de patrocínio, hoje sou eu que toco 100% o clube. E do jeito que estão acontecendo as coisas, vai ter momento que a gente vai passar por bons apuros. Se prepara porque o futebol não é um morango. Não é fácil tocar, é difícil. Mas a gente está sempre de cabeça erguida, atende todo mundo, resolve todos os problemas e fala com todo mundo do jeito que tem que ser falado. Não, Zé, hoje ela influencia muito mais no conselho do que no clube. Não, vida que segue, ela escolheu a opção dela, eu sou um cara que eu não fico olhando muito para o passado, não. A gente toca para frente, vamos embora. Gente, eu sou de torcida organizada, né? Desde muito moleque, sempre participei de torcida organizada. Amo futebol, apesar de não ter conhecido muito essa parte que eu estou hoje, mas hoje eu te falo que a gente aprendeu muito, está muito experiente, porque 6 primeiros meses foi uma escola, a gente apanhou demais, então teve que aprender. O que eu falo para o torcedor é o que eu vi no Uruguai, o que eu vi no Peñarol me impressionou muito. Ver um time perdendo de 5-0 e a torcida fanática lutando, ajudando o time, realmente é de arrepiar. Então, o DNA do americano é um DNA de guerra. Todo mundo sabe o que é o americano. Então, eu sempre me coloquei à disposição de todos. Tem torcedores de verdade. Vou falar agora para os torcedores de verdade que amam o clube. Se aproximem do clube, a porta do CT está aberta, quem quiser conversar e entender a realidade do clube. Não fique ouvindo história da carochinha, vocês sabem bem, eu não sou da cidade, mas vocês são da cidade, já sabe tudo que o americano já viveu e já sofreu. A gente está de portas abertas para conversar com todo mundo. Aqui não tem mágica, tem trabalho, tem vontade, tem torcedor do americano agora, de corpo e alma, e a gente vai fazer um bom trabalho, mas aproxima, ama, ajuda o clube que você tanto diz que torce, porque o momento é agora. Infelizmente, a gente precisa viver esse momento de caos para estabelecer a paz e passar para um novo tempo, porque o americano não aguenta mais ficar esses anos nas mesmas coisas, nas mesmas panelas, nas mesmas sacanagens. Ou a gente vira essa página de vez e bota o americano realmente num patamar diferente, ou entrega logo o troço e acabou.